Posso iniciar? Pode. Meu muito bem-vindo a todos a esta nossa reunião científica, mais uma reunião científica brilhantemente coordenada pela nossa diretoria de científica, Marcos Arias, Daniel Drummond, Arno von Ristoff, que está aqui, agora eu o estou vendo. Muito obrigada a vocês pelo trabalho, pela dedicação. E vamos lá, passo a palavra ao doutor Daniel para que ele conduza a nossa reunião. Boa noite a todos. Então, boa noite, pessoal. A gente está na nossa reunião de número de 655, né? Número bastante relevante aí. E vai ser uma reunião bem legal, com temas que a gente buscou trazer, temas diferentes, mas que estão muito no nosso dia a dia, né? Então, a gente recebe toda hora pacientes nessas condições, ou fazendo uso de esteroide anabolizante, né? Chip da beleza, ou com estético, ou na forma de reposição. E a gente vai discutir dois temas bem importantes. Eu vou começar chamando o Dr. João Gifone, da Silveira Neto, que é especialista em medicina esportiva, mestre em cardiologia pela UF e professor dos cursos de ecocardiografia esportiva, Strain e ecografia com estresse da ECOP. Vai falar sobre efeitos vasculares dos esteroides anabolizantes. João, fica à vontade aí. Boa noite a todos. Obrigado, Daniel, pelo convite. Confesso que é um público que eu não estou acostumado a falar, né? O pessoal da vascular, a gente conversa muito com o pessoal da cardio, o pessoal da medicina do esporte, mas, como o Daniel falou, eu acho que é um tema que chega ao consultório de todos hoje, né? Atualmente é uma febre, né? Eu preparei uma apresentação, acho que já estou compartilhando, vou ver aqui. Ver se a gente vai. Eu vou conseguir compartilhar. Você falou lá do café da manhã? Vai ficar a galerinha daqui. Mano, não consigo mandar ninguém, mano. Saco, mano. Acho que eu travei. De repente, cancela e começa de novo o compartilhamento. Estou tentando ver se eu. Deixa eu. Você já está com a tela compartilhada. Já estou compartilhando, é porque a minha tela, na verdade, ela travou. Por isso que eu não estou conseguindo fazer a apresentação. Será que se eu conseguir passar para você, você consegue apresentar, Daniel? Está aqui no meu WhatsApp. Não sei se é a melhor forma. Ah, Daniel, tá, você agora está eu como tô. co-host também, pode compartilhar se quiser. Agora abriu a tela. Né, beleza. Acho que agora foi, né? Não sei se. Só coloca no modo apresentação ali embaixo, que Isso. aí vai. Ok? Melhor assim? Tá legal? Aí, Foi? não, ainda não está Para exibindo tela mim, inteira. para mim já está aparecendo tela inteira. Mas Deixa eu ver você se eu tem que consigo. colocar no modo apresentação. Não, eu coloquei. O meu já está aparecendo na minha tela tudo. Tentar aqui, João. Tirei de novo, agora eu vou botar novamente. Se você quiser, eu já posso compartilhar aqui também. Tá, Tá então bem? beleza. Fica à Mas vontade. Eu vou você parar de. Eu é o paro CNPJ. de. Você é preposta, né? Você é preposta. Perfeito. Eu parei de Então, transmitir, Daniel. Já te mandei aí, né? sim. 3, 2, 1. Vocês estão vendo minha tela? Aí. Sim, Eu tô perfeito, vendo. Daniel. Tela inteira. Perfeito. Fica à vontade, então, só falar para passar.
Assim, a gente trabalha já com avaliação de usuários de esteroide já desde 2011, então mais de 10 anos aí fazendo avaliação e vieram. E tem uma crescente muito grande, né? Começamos a trabalhar com o usuário por conta das condições e sinais clínicos que eles apresentavam, que as técnicas convencionais não conseguiam avaliar, principalmente na questão do sistema cardíaco, né? Mas, enfim, eu acho que a questão maior hoje, pode passar, Daniel, por favor. A questão principal hoje são as mídias sociais, né? Onde a gente tem dezenas aí, centenas de médicos trabalhando com a questão de bem-estar, performance, saúde, longevidade, isso aí, esses cortezinhos eu tirei do Instagram de alguns colegas, então, assim, eu bato sempre na tecla do seguinte, quando estou falando para o grupo de colegas que atuam nessa área, né? Não existe longevidade com o sistema cardiovascular deteriorado. Não tem como. E o hormônio ele atua diretamente nisso e a gente tem que entender como ele faz isso. Pode passar, por favor? A longevidade, né? A saúde cardiovascular, ela está diretamente ligada à redução do risco de doenças crônicas e manter esse sistema cardiovascular saudável é crucial. Então, isso já sabido, mas a gente precisa compreender como ocorre essa interação. Pode passar, por favor? Então, a gente tem que entender que a gente possui aspectos genômicos e não genômicos, né? É, da interação do sistema cardiovascular. Não sei se travou. Tá ok? Ok? Beleza. Então, assim, a gente tem aspectos genômicos e não genômicos, né? E esses aspectos genômicos e não genômicos, eles variam pela questão de tempo e de como essa interação aos receptores androgênicos vão acontecer, né? Na questão genômica, eu tenho a entrada desse hormônio no núcleo, na célula, e vai haver uma interação com os receptores androgênicos que vão sinalizar ao núcleo algumas ordens, algumas sinalizações. É importante a gente conhecer esse lado, porque esse processo, ele é um processo que vai perdurar por bastante tempo, ele demora um pouquinho mais de tempo para acontecer em relação aos aspectos não genômicos, né, que são mais agudos e não precisam ter a interação com os receptores androgênicos para ocorrer. Aí a gente tem questão de minutos, horas, dias com ele já ocorrendo e o aspecto não genômico acontecendo a longo prazo e com perdurando isso por alguns meses. Enfim, a gente tem pacientes ali, mulheres principalmente, que fazem uso aí, como o Daniel falou, chip da beleza e coisa e tal, e tem uma variação muito grande de pressão arterial e isso demora muito a restabelecer quando se restabelece uma condição de normalidade. Pode passar, por favor? Então, a gente, como eu falei, aspectos genômicos, a interação direta dos receptores androgênicos, alterando a transcrição de genes, e os não genômicos, principalmente atuando o esteroide com receptores de membrana, e a gente tem esse tempo, essa variação acontecendo aí de tempo de acometimento, né, e de tempo de resposta que a gente vai ter do sistema vascular, do sistema cardiovascular a essa exposição. Pode passar para mim, por favor? Então, a partir do momento que eu tenho essa interação com os grandes vasos, eu vou ter uma resposta aguda, como mostrado aqui à esquerda, dessa interação com os canais, principalmente canais de cálcio, gerando, e canais de potássio, né? Gerando uma hiperpolarização desse vaso, que vai mexer na condição de relaxamento desse vaso. E à direita eu tenho uma mudança do padrão
dos receptores, principalmente dos beta-receptores e dos alfa-receptores, que vão acontecer ao longo do tempo. E a gente vai ter que entender o que isso acarreta, né? Pode passar, por favor? Então, a gente tem como efeito agudo, né, uma vasoconstrição arterial, esse aumento de pressão, um estresse oxidativo, né? Esse mecanismo acontece aí de uma ação rápida, como a gente já havia falado. E os efeitos crônicos, a partir do momento que eu tenho todo esse contexto acontecendo, toda essa descarga ali de íons acontecendo naquelas células, e eu tenho uma alteração do padrão de receptores de beta e alfa receptores, eu vou ter um trabalho maior dessa musculatura dos vasos, né? Esse espessamento da parede arterial, uma redução da elasticidade. Isso é um ponto de extrema importância, porque com a diminuição da complacência, eu vou gerar uma série de efeitos ali, uma cascata de efeitos que vão culminar num trabalho maior do músculo cardíaco, né? Então, a gente também tem uma disfunção endotelial persistente. Então, pode passar, por favor? Então, eu fiz só um quadro, depois eu posso disponibilizar para vocês a aula, não tem problema nenhum. Então, os alfa-receptores, principalmente responsáveis pela vasoconstrição, e essa ativação dos receptores, principalmente o alfa-1, vai aumentar a pressão arterial e vai promover a hipertrofia das células musculares lisas ali, né? Os beta-receptores, em condições normais, e a gente tem um efeito inicial com a ativação desses beta-receptores, provocando inicialmente ali uma vasodilatação, porém, ao longo do tempo, a gente vai ter uma mudança nessa condição. Eu não vou atuar tanto no beta-2, eu vou atuar mais em beta-1, com aumento de frequência cardíaca, contratilidade e uma sobrecarga desse sistema. Pode passar, por favor? Então, resumindo, a gente tem como efeitos agudos essa vasoconstrição, aumento de resistência vascular, aumento da pressão. E se a gente pega artigos que comparam indivíduos que usam hormônios ali, seja de uma forma recreativa, ou os bodybuilders, fisiculturistas, sabidamente a gente tem um aumento de pressão arterial com significância estatística, né, entre os grupos de usuários e o grupo controle. Então, a gente tem essa ação já rápida. Eu costumo brincar a gente tem que entrar, né, no clima dos caras quando a gente vai avaliar, principalmente os usuários recreativos, porque a gente tem uma condição aí de dependência dessas pessoas, e eu tenho que entrar no mundo deles. Então, uma aplicação ali de hormônio esteroide, eu já falo para eles, cara, o efeito agudo, você já sente uma pulsatilidade maior do seu coração, uma condição de contratilidade maior. E dependendo das drogas, aí eu posso citar uma droga aqui, uma oximetalona, que comercialmente é o Hemogenin, né? Essa droga talvez seja falada na próxima, na próxima apresentação, né? Você tem uma atuação ali na produção de hemácias, atuando na medula óssea, você tem o paciente, ele sente aquela condição de aumento de pressão, ele sente toda uma mudança no organismo dele. Isso acontece de uma forma muito aguda. Então, é comum a gente ter esse tipo de relato do nosso paciente. E cronicamente, pode passar, por favor, a gente tem todo esse trabalho agudo e toda essa mudança da condição de receptores, levando a um espessamento da parede arterial, modificando padrões ali da elasticidade, levando uma disfunção endotelial persistente, redução da elasticidade, como eu falei, e a condição da aterosclerose. Então, hoje eu tenho pacientes jovens, 26, 27 anos. Hoje eu coloquei um caso no meu Instagram, paciente de 26 anos com infarto, né? Então, esse infarto provocado aí, provavelmente,
por questões de cascata de coagulação. Então, a gente tem esse padrão, né? Porque nos nossos estudos e nas nossas pesquisas, quando a gente estuda uma angiotomografia desses pacientes, eu tenho, na maioria das vezes, um paciente zerado ali. Eu não tenho um padrão crônico de doença coronária, por exemplo. Eu tenho um paciente liso. E eu venho observando a presença de alterações de contratilidade ligadas a esse vasoespasmo coronário, principalmente, e essa questão da cascata de coagulação que vem progredindo, né? E esses quadrinhos, eu acho que eles ajudam a gente a raciocinar em cima do processo. Pode passar, por favor? Então, os pontos importantes que têm muita relevância, porque vão atuar em todo esse acúmulo de problemas, vem da vasoconstrição, essa hipertrofia da camada muscular, a diminuição da complacência, e, para mim, o que interessa principalmente é que isso tudo leva a um aumento do trabalho cardíaco. E quando eu sei que não é a ideia principal, mas quando eu aumento o trabalho cardíaco, ao longo do tempo, eu levo a uma hipertrofia do músculo cardíaco, eu levo a uma disfunção e uma insuficiência cardíaca, né? Isso acontecendo atualmente cada vez mais rápido. Tem paciente com 6 meses de uso e insuficiência cardíaca grave, né? Hoje, nosso N do nosso grupo são mais de 2.000 pessoas em uso suprafisiológico de hormônio esteroide, né? Pode passar, por favor. Então, aqui, basicamente, eu mostro sempre nas aulas uma carótida comum, né? Como vocês estão vendo, e essa diminuição da complacência com um aumento muito grande da velocidade de pico sistólico. Ah, João, mas ele tem uma contratilidade aumentada, ele é um paciente jovem. Não, esse paciente não é jovem e esse paciente tem uma insuficiência cardíaca. Então, a gente tem uma bomba, uma falência de bomba, porém, eu tenho um vaso muito enrijecido que leva a um padrão aí de velocidade alta nesse período de uso de hormônio, né? Nesses pacientes com uso de hormônio. Isso é bem comum, então a gente sempre está avaliando, principalmente a carótida ali, né? No meu caso, vamos fazer o ecocardiografia, vamos analisar as técnicas avançadas e vamos avaliar a carótida também, e esse padrão de velocidade é muito comum, tá? Pode passar, por favor. Um trabalhozinho, a minha tese de doutorado agora é voltada para o estudo de hormônio, então, mas só que abraçando vários leques de pesquisa, tá? E um dos leques de pesquisa é o estudo dos efeitos em cima dos vasos. Então, a gente também orienta o pessoal da iniciação científica na faculdade, aqui na Unig, em Nova Iguaçu. Então, um trabalho que a gente apresentou essa semana mostrando que a utilização do VOP, né, que já é uma coisa que a gente utiliza de rotina no nosso consultório. Então, a velocidade de onda de pulso nesses pacientes ela é muito maior. E também, pode passar, por favor, né, quando a gente utiliza o VOP e mostra a imagem, facilita muito o entendimento do paciente, principalmente quando a gente faz a comparação da idade biológica e da idade vascular, né? E aí a gente começa a trazer para o paciente uma realidade que ele não esperava que acontecesse, principalmente no caso das mulheres. A alteração miocárdica ela acontece muito mais frequente nos homens, só que a alteração vascular, principalmente com chip, oxandrolona, essas drogas mais comuns de uso feminino, elas levam a esse tipo de alteração e as mulheres são muito sensíveis a essa imagem. Eu observo que isso choca muito, né? Nossa, eu não tinha uma hipertensão, eu não tinha esse padrão e agora eu estou tendo. Então, é uma ferramenta que ajuda muito pela imagem, né? Ajuda muito a gente a demonstrar essa condição. Pode passar, por favor? E como conclusão do nosso trabalho, a gente observou justamente isso, né? Que indivíduos observando os grupos, né? Grupos que não fazem uso de hormônio e grupos em uso de hormônio, óbvio que é um N pequeno, aí a gente está num trabalho de iniciação científica, mas o nosso N é muito maior e está dentro
desse padrão, demonstrando essa idade vascular aumentada pela técnica da velocidade de onda de pulso, né? E esse enrijecimento das grandes artérias. Pode passar, por favor. E quando a gente pensa em impactos do coração, a gente lançou agora no DIC, né? No Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular, junto com o professor José Castilho, da ECOP, um dos maiores nomes na ecocardiografia avançada do país, um capítulo voltado para a cardiotoxicidade pelo uso de hormônio esteroide. Isso foi uma vitória para a gente, porque é muito importante, era uma coisa que não era vista, e hoje você vê grandes nomes da ecocardiografia brasileira falando sobre isso, e a gente já também falou muito sobre isso em algumas revistas com impacto aí fora do nosso país, né? E então, no impacto do coração, o que importa para mim é que se eu diminuo essa complacência e se eu dificulto o escoamento desse sangue, eu vou prejudicar a bomba, né? E eu tenho como ver isso hoje também com técnicas avançadas. Pode passar, por favor, Daniel? Aqui eu tenho um bullseye, que é o strain, né? O strain é a taxa de deformação desse ventrículo esquerdo. Então, aqui é engraçado como a mídia social ela atuou nisso. Hoje é muito frequente que o usuário chegue para a gente pedindo o strain. Ele chega pedindo o strain porque isso foi assim. Enquanto a gente fala hoje aqui para 40 médicos, obviamente que nossa autoridade e nossa condição, quando a gente fala, ela tem um impacto muito grande, mas para vocês terem noção, eu fui ao maior podcast de fisiculturismo do país, que é o Monstercast. Um corte nosso teve 1,5 milhão de visualizações. Então, o pessoal vê. E o pessoal vê e pede. O cara chega hoje no nosso consultório em Ipanema, ele fala assim, eu quero fazer o strain e eu quero ver o bullseye. É isso que o cara fala. Então, gera um impacto muito grande visual. E o que eu quis mostrar aqui é o seguinte, que você tem ao lado esquerdo, em vermelho, o bullseye, a taxa de deformação do ventrículo esquerdo, e a gente tem hoje uma tecnologia que é o trabalho miocárdio. Quanto esse miocárdio está trabalhando? E a gente tem ali aquela zona em vermelho demonstrando um trabalho muito intenso e um gasto energético muito grande desse miocárdio em repouso. Por quê? Porque eu tenho uma pós-carga elevada, um aumento de pressão arterial e tudo isso levando, que foi acontecendo por conta do uso de hormônio, né? Pode passar, por favor. E aqui, quando eu tenho um trabalho suave de um paciente, um atleta, por exemplo, né? Eu tenho o mesmo bullseye vermelhinho, demonstrando uma deformação miocárdica boa, porém, pode passar, por favor. Eu tenho um trabalho muito menor, a gente já não vê aquela zona em vermelho do miocárdio, né? Então, assim, trabalhar e entender que o vaso faz parte do contexto, né? Porque a gente fala muito do coração, obviamente, mas eu sempre digo para as pessoas, cara, o envelhecimento do seu vaso, esse enrijecimento dele, ele vai fazer com que você não tenha, você mexa na sua longevidade, né? Então, tem alguma coisa de errado acontecendo. Eu não posso falar em performance, longevidade e vida saudável se eu tenho um vaso ruim, se eu tenho um coração sobrecarregado e se eu tenho uma insuficiência cardíaca associada aí, subclínica, que muitas vezes é o que a gente vê e que o ecocardiograma convencional não mostra, que o aparelho de pressão não mostra e que vão ter repercussões ao longo do tempo e cada vez menos tempo, porque, como eu disse, né, talvez não seja o mundo de vocês. Hoje, o empilhamento que a gente fala de doses é muito frequente, né? Você não utiliza uma droga só, você utiliza várias drogas ao mesmo tempo. O importante é o resultado estético. E esse resultado estético ele vem às custas de muita lesão cardiovascular, principalmente. Pode passar, por favor. Então é isso. Eu tentei assim botar em pouco tempo o que a gente faz e eu acho muito importante entender como é a interação, os efeitos genômicos e não genômicos e todo o comportamento que isso vai
vai gerar ali no sistema como um todo, tá? Obrigado. Beleza. Obrigado, João. Eu vou chamar aqui para o primeiro comentário, para começar o debate, Gustavo Solano, que é um grande amigo e uma grande referência aqui no esporte, na área vascular. Solano, fica à vontade aí. Boa noite a todos. Queria parabenizar o Dr. João pela apresentação. Isso faz muito, e também, claro, agradecer o convite aí da Daniel, da equipe toda da diretoria científica. João, a gente já, não sei se você não vai lembrar, mas já se conhece desde a sua época, da sua faculdade lá na Nova Iguaçu. Nós temos amigas em comum. Uma dessas amigas hoje é minha esposa. E parabéns pela apresentação. Um comentário que breve, mas no final você comentou que isso pode não estar muito ligado para a gente, mas está sim. Tudo que você falou impacta na nossa prática diária, nos pacientes que a gente atende, né? Essas mudanças já agudas, né? Você falou com uma dose só do esteroide, a gente já tem mudanças grandes, né? No dia a dia do paciente, pacientes jovens na sua maioria, mulheres, né? E que esses efeitos principalmente a vasoconstricção, né? O aumento da pressão arterial, a lesão endotelial, que é muito importante, né? Espessamento da parede, tudo você, obviamente, como cardiologista, né? Passou mais pela parte cardíaca também, mas a gente tem que ter em mente que os efeitos dos esteroides nos vasos sanguíneos, nas artérias, são muito importantes, né? Esses danos ao endotélio vascular persistentes, né? Desde uma primeira aplicação, esses pacientes vão chegar para a gente, e estão chegando cada vez mais, né? Até porque o movimento dessas academias aumenta, o uso dos esteroides, você deve concordar, cresce muito, né? E a gente está recebendo esses pacientes no consultório, sim. As alterações de coagulação, o estresse oxidativo, as lesões do endotélio, a gente tem casos de pacientes jovens com obstrução arterial, com claudicação causada, né? Não só o infarto, né? A lesão coronária, mas em casos dos membros inferiores também, membros superiores, casos de trombose, embolia. Então, isso está muito, muito ligado à nossa prática diária, assim, tá? Parabéns, e a gente aprendeu bastante hoje, né, com essa sua apresentação. Tá? Obrigado a todos. Valeu, obrigado, Solano. Vou convidar para comentar e debater a Alessandra Foz, a grande amiga nossa também, ecografista. Oi, gente, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. João, parabéns. Eu estou encantada aqui que a gente recebe esses pacientes todos os dias no nosso consultório e a gente está vendo crescendo de informação para ser um pouco mais ainda crítica com o que a gente já é, com essa farra, né, que tem os hormônios que estão com essa reposição androgênica que a gente está vendo. Parabéns, eu fiquei encantada aqui, argumenta tudo que a gente precisa mais, a gente nem sempre está tão up-to-date igual a você. Eu fui dar uma estudadinha, né, que a gente não está nesse meio de coisa, e eu vi que a gente tem uma taxa muito grande de transgêneros também, né? Eu fui ver esses números e a reposição hormonal em transgêneros ela chega até quase a 6,9% dessa população mundial. E isso bate em 1 milhão de pessoas que também tomam hormônio desses pacientes. A gente vai lidar com esses pacientes da mesma maneira que a gente está lidando com o hormônio em termos de reposição estético? Esses pacientes respondem com mesmo retorno cardiovascular, mesma degeneração cardiovascular? Assim, eu tenho dezenas de pacientes transgênero, né? Um problema muito grande do transgênero hoje é o seguinte, né? É a marginalização da coisa. Você tem muito poucas drogas no Brasil para eles, né? Drogas, medicamentos aí que são liberados de farmácia realmente. A gente fala de farmácia porque bota de farmácia e bota o underground, né? E esse pessoal, ele
por não ter acesso, ele parte para o underground. E o underground, ele tem tudo ali, né? Ele tem chumbo, ele tem drogas que misturam, eles não têm o que dizem que tem no rótulo. Então, a gente tem um problema muito grande. Além disso, né, a dosagem ela tem que ser muito maior quando você quer uma mudança drástica aí. Então, eu estou falando de mulheres que fazem, por exemplo, o uso de 10 vezes uma dose convencional que eu faria numa TRT, por exemplo, entendeu? Então, isso vai ter um impacto. E quando você também diminui muito a taxa de hormônio masculino e você mexe ali na questão do estrogênio e tal, você também vai mexer muito nessa questão do enrijecimento das artérias. Então, eu tenho que ver o lado masculino e feminino aí e pensar todas essas etapas. Ah, tá usando o quê? Tá usando qual dose? É uma droga que você conhece ou não é, entendeu? Então, assim, é muito importante isso. Você falou um dado importante e o dado que a gente tem hoje, da última pesquisa, do último artigo americano, é que 8,6% da população mundial utiliza hormônio. Isso com base em academias ali. A gente não está fazendo, provavelmente esse número é maior, né? Então, assim, no Rio de Janeiro, o que a gente conhece, eu conheço esse mundo a fundo, na academia é difícil você achar para uma pesquisa quem não esteja tomando hormônio. Assim, e o que mais me preocupa hoje, você teve essa preocupação que é muito pertinente, a gente tem esses pacientes, mas uma coisa que me preocupa muito hoje é o 40 a mais e 50 a mais. Porque o cara é jovem, entre aspas, não é que não me preocupe, mas esse cara eu espero que use e tal, e já vem usando há 500 anos, mas hoje se banalizou para o homem, principalmente 40 anos para cima, e se esquece, o médico que utiliza isso para fins estéticos, ao meu ver, tá? Essa é a minha opinião, se esquece que existe doença associada. Então, o cara já tem uma hipercolesterolemia, o cara tem um diabetes, o cara tem uma DAC subclínica ali de 20, 30% de oclusão, e ninguém avalia esse ponto aí. Se esquece da doença. Então, é muito complicado isso, porque o cara vem com ele acelera processos patológicos, entendeu? Em busca de uma estética e baseado em médicos que, na autoridade médica, né, não vai ter problema, meu amigo. Você pode fazer o uso que só tem vantagem. Isso é o que eu acho que é mais crítico atualmente. Então, mais uma vez, parabéns. Eu acho que o CFN está vindo junto com vocês, todos esses trabalhos todos que estão saindo, para a gente reafirmar isso, né? A mídia social está levando isso para uma banalização que é absurda e que a gente continue fazendo um trabalho de formiguinha no consultório dessa população toda, né? Eu faço todo dia aquele trabalho, olha, não é bem assim, não é bem por isso. E a gente vai começar a ter que rastrear, eu acho, talvez daqui a um tempo, mais precocemente, esses nossos pacientes mesmo. Aquela nossa linha, né, dos pacientes ateroscleróticos 50, a gente começava a se preocupar com rastreios deles mais tarde, talvez a gente tenha que diminuir essa faixa etária de rastreio aí, porque vai começar a ter doença mais precoce, né? Parabéns, amei a tua aula. Obrigada. Convidar o nosso ex-presidente Omar Bastos, que está com a mão levantada. Presidente para sempre, tá? Obrigado. Na realidade, eu levantei a mão, mas esqueci de abaixar, que era mais ou menos o que a Alessandra falou. Eu não sei se o João trabalha em serviço público também, mas nós somos o IED, é o único hospital do Rio credenciado para harmonização pelo Ministério da Saúde a nível público. E justamente eu ia bater nisso, como é que como ele conduzia, se havia alguma diferença no uso dos hormônios nos trans, sejam masculinos ou sejam femininos. Inclusive, é importante, mas a Alessandra já colocou, ele já respondeu, a gente lembrar que normalmente esses pacientes são pacientes com nível socioeconômico baixo e eles não usam a medicação que é a mais adequada. Por exemplo, o uso de hormônio transdérmico é praticamente nulo, porque é caro,
né? E aí a gente sabe toda aquela coisa que primeira passagem do fígado, são hormônios que têm potencial trombogênico, além de tudo, etc, etc. Então, uma população muito fragilizada, exposta, e eu acho que está crescendo cada vez mais, e daqui a pouco a gente vai ter o mesmo número aí de questões, tanto com o uso estético dos hormônios dentro das academias, como também nos trans. Mas eu acho que o João já respondeu mais ou menos o que a Alessandra perguntou, era isso. Perfeito. Alguém quer perguntar alguma coisa? Uma única pergunta aí para o pessoal. Então, ninguém se manifesta. Sem som. Perguntar, posso? A última pergunta aqui, João. Existe alguma indicação de reposição de TRT em algum momento que não seja aqueles pacientes com diagnóstico de baixa androgenia? Cara, eu vou Igual dizer. a gente está, que a gente é acreditado a ter Hipogonadismo, né? Eu vou responder a você uma coisa que pode até, assim, acredito que não seja surpresa para vocês, mas quando o CFM definiu ali alguns pontos, né, e bloqueou a questão, deu posicionamento para fins estéticos e tal, eu, como faço parte, eu dou aula em mais de 10 pós-graduações de medicina do esporte, e hoje a medicina do esporte ela virou um balcão hormonal, tá? E eu falo sobre a cardiotoxicidade. Os caras eles têm pelo menos 50 CIDs ou 57 CIDs para poder liberar o cara para usar hormônio. Então, a questão do hipogonadismo, ela é totalmente desnecessária. O cara não precisa disso para prescrever hormônio para ninguém. Mas existe, de fato, o hipogonadismo. Não, o hipogonadismo, ok. A gente sabe Só que que pela curva é, em U você tem que fazer a reposição. A gente sabe só dos que a reposição ela benefícios. é fisiológica, e eu acho que o João está Sim, se referindo a uma reposição suprafisiológica. sim. Isso, eu falei uma coisa no podcast, Almar, foi o seguinte, né? O cara perguntou para mim, uma dura textão por semana faz mal? Eu falei, é suprafisiológico, irmão. Uma dura por semana faz mal. Deve ter uns 100 mil comentários me xingando do negócio. Mas, assim, é suprafisiológico. O que a gente fala tem indicação? Vai manter no fisiológico? Está indicado. Agora, para burlar a indicação, cara, tem muito CID. E aí os caras usam isso mesmo e vão prescrevendo. Essa é a história, entendeu? Eu acho que era isso, né? Perfeito. Valeu, João. Obrigada. Eu vou continuar aqui com a Suzana Sanches, que é especialista em cirurgia vascular para SBACV, membro da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia e Grupo Latino-Americano de Trombose e Hemostasia. Suzana vai apresentar a terapia hormonal na menopausa e risco trombótico, as condutas e os porquês. Fica à vontade, Suzana. Obrigada, Daniel. Obrigada, meus amigos da SBACV-RJ. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui hoje com vocês para falar de um tema que tivemos alguns rebuliços, em bom baianês, nas últimas semanas, em virtude da proibição do uso de hormônios implantáveis, né, dos pellets. E eu pedi autorização a Daniel para trazer para vocês uma aula baseada em condutas e porquês, porque acompanhando a nossa evolução como sociedade, eu tenho visto que cada vez mais o vascular tem dúvida em relação à conduta, em relação a porquê, e muitas vezes o momento de acessar a dúvida em relação à conduta não é o momento de acessar o porquê ou vice-versa. Então, primeiramente, eu quero trazer dois casos de vida real, de duas realidades distintas que eu vivo. Eu hoje atendo pacientes com trombose no meu consultório privado, que é uma realidade de um doente que tem condição a uma assistência privada particular, vários especialistas se ele tiver necessidade. E do outro lado eu faço ambulatório de trombose venosa no SUS, no Sistema Único, um ambulatório vinculado à maternidade de alto risco, mas a gente também recebe crianças, idosos, pacientes oncológicos, em geral casos difíceis de outros serviços. Então, essa primeira paciente que eu vou trazer para vocês é uma paciente de consultório privado, que eu atendi por telemedicina, porque ela mora em Maceió, e ela me procurou com um relato de 2 episódios trombóticos prévios,
O primeiro, 6 anos atrás, uma TVP proximal de membro inferior esquerdo, sem fator desencadeante claro. Ela, na ocasião, foi tratada por 6 meses com DOAC e foi suspensa de coagulação. E ela recorreu em março de 2022. Ficou difícil de entender o contexto, porque foi logo após Covid, mas ela tinha dúvida se os sintomas da trombose não tinham iniciado antes de ter o Covid. E no final das contas, foi uma TVP de musculares. Ela usou rivaroxabana por 90 dias e suspendeu o uso de DOAC, sendo mantida conforme a prescrição do médico assistente com aspirina e Daflon. Olhando para a história dessa mulher, e eu entendo que a mulher que nos procura com varizes, a mulher que nos procura com trombose, ou qualquer mulher que pare na nossa frente, precisa ser olhada com esse olhar, se é que eu posso ser tão redundante, mas tem que ser avaliada nesse aspecto e a gente tem que puxar o fio, desenrolar um carretel. Então, olhando para o histórico obstétrico dessa paciente, ela tinha um abortamento espontâneo com 13 semanas, o feto não foi submetido a avaliação morfológica nem genética, e um parto prematuro por restrição do crescimento intrauterino, isso também não foi melhor avaliado. Ela menopausou aos 50 anos, e na ocasião da consulta ela tinha fogacho, atrofia vaginal, insônia, irritabilidade, momentos com quadro depressivo, outros com questões relacionadas à ansiedade, e ela verbaliza, porque a gente tem que perguntar isso para ela, que a questão física é pior que a emocional. Vocês vão entender por que dessa pergunta. Então, fez diversos tipos de tratamentos não hormonais, tentou sertralina, ela queixa que a atrofia vaginal impede a atividade sexual e o ginecologista assistente na cidade de origem disse a ela essa frase que me dá nos nervos: você não pode usar nenhum tipo de hormônio nunca mais. Essa paciente tem uma atrofia vaginal tão intensa que ela não consegue sequer colher um preventivo e tentou, inclusive, fazer laser intravaginal sem nenhuma melhora. No meu ambulatório do SUS, eu atendi esse ano ainda essa senhora jovem de 48 anos, que tinha uma história também de 2 episódios trombóticos prévios. Um foi uma TVP proximal de membro inferior, uma TVP de membro inferior esquerdo, de musculares e safena. Essa paciente engravidou 2 anos depois, não teve acesso à tromboprofilaxia, embora tivesse tido a trombose prévia associada a estrógeno, e com em torno de 20 semanas de gestação, ela retrombosou. Traz nessa primeira consulta um relato de deficiência de proteína S, mas o contexto da coleta ficou obscuro, então a gente não tem como ter certeza ainda. E essa paciente trazia consigo também a queixa de ciclos menstruais irregulares, ondas de calor e fenômenos vasomotores. E ela também ouviu no Sistema Único que ela não pode usar nenhum tipo de hormônio, a despeito do impacto importante em qualidade de vida. Então, trombose, gente, é um assunto que eu uso a palavra que eu digo, nos constrange, nos inquieta, nos deixa muitas vezes diante de um cenário que a gente tem dúvidas em relação à conduta, e eu uso o verbo constranger porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito difícil quando a gente encontra um paciente nesse contexto onde a gente tem que dizer o que o médico anterior disse e trazer isso com muita amorosidade, mas com muita evidência científica também. E é duro de ver como essas mulheres sofrem universalmente, no sistema único e no sistema privado, as dores delas são muito parecidas. Então, a mulher, ao longo da sua vida, na história natural, ela tem momentos em que o sistema hemostático é testado com força. Isso inclui na adolescência a entrada de hormônios, a gestação, o puerpério principalmente. Essa mulher precisa de FIV, se em algum momento ela desenvolve neoplasia. Eu trago aqui Ângela Ponte, a primeira Miss Universo Trans, porque, como bem falou o colega anterior, essa população ela é altamente vulnerável e muito pouco acessível a nós rotineiramente, mas hoje o foco da nossa aula realmente é a mulher que está no climatério ou na menopausa e precisa de terapia hormonal. Então, existem alguns conceitos que o vascular muitas vezes não tem intimidade, mas que é necessário que conheçamos para que a gente não deixe de valorizar o que perturba a nossa paciente e não deixe de tomar condutas assertivas e ponderadas, de acordo com o quadro que a nossa paciente vive. Até porque são mais de 55 milhões de mulheres nos Estados Unidos, no Brasil em torno de 18 milhões e no planeta inteiro mais de 1 bilhão de mulheres em menopausa. Então, a cada dia, em torno de 6 mil mulheres entram em menopausa nos Estados Unidos. Estima-se que uma mulher com a sobrevida habitual, ela chega a passar 40% a 50% da sua vida em menopausa.
Isso pode trazer consigo, pelo menos, para trazer o que a literatura traz evidência que os hormônios têm mais impacto, fenômenos vasomotores, a chamada síndrome vasomotora da menopausa. É um quadro que vai afetar 80% das mulheres nesse contexto, e em torno de 20% delas, gente, vai cursar com fenômenos vasomotores por mais de 10 anos. Os fenômenos vasomotores, eles respondem prioritariamente à reposição hormonal com estrógeno sistêmico. Então, existem conceitos que a gente pode impactar, no meu caso, o ambulatório de SUS. Eu não prescrevo hormônio, não tenho formação para isso. Mas orientar modificações no estilo de vida. Isso são medidas universais que a gente já deve orientar rotineiramente, mas que a gente encontra um argumento a mais, além da sarcopenia, além da insuficiência venosa, além da melhora das bombas. Uma ação que não vai ter, teoricamente, malefício, que tem baixo custo, mas que impacta nos fenômenos vasomotores também. Mas, de fato, a terapia mais efetiva para esses fenômenos é a reposição hormonal. Eu ressalto também a chamada síndrome geniturinária da menopausa, que é uma síndrome que cursa com atrofia vaginal, como é o caso da paciente que eu trouxe no primeiro slide para vocês, e que também isso impacta muito nos sintomas que interferem em qualidade de vida dessa paciente. Então, entender que a mulher em menopausa ela está vulnerável com risco maior de osteoporose, entender que os fenômenos vasomotores, ou chamados popularmente de fogachos, a sudorese noturna, que isso impacta na vida da mulher, interfere no sono e no repouso, a síndrome geniturinária interfere na atividade sexual, dentre outras questões femininas, mas que também a mulher, ao entrar em menopausa, ela está mais suscetível a alterações cognitivas e aumento de risco cardiovascular. Então, é muito bem dito pela literatura que toda mulher deve ter um acesso a uma estratificação de risco trombótica individualizada antes de iniciar a terapia hormonal. E aqui eu confesso para vocês que isso me inquieta, porque se na população de cirurgiões vasculares, dedicados, estudiosos que eu convivo, ainda existem tantos gaps, tantas falhas de formação. Eu digo sempre que o cirurgião vascular hoje ele sai da residência sabendo invadir o arco da aorta, furar a endoprótese, customizar, fazer acontecer, mas muitas vezes uma flebectomia delicada, um tratamento de trombose é desafiador, porque na formação vascular nem sempre tem a oportunidade de acessar isso. Eu sei que aí no Rio vocês têm um privilégio muito grande de ter uma formação dedicada a isso, a gente está implementando isso aqui na Bahia também, mas não é a realidade, infelizmente, dos maiores centros que a gente tem acesso. Então, é fato que ao envelhecer a mulher aumenta o risco trombótico. E é fato que a menopausa tende a acontecer numa época mais avançada de idade. Então, a mulher naturalmente mais velha, ela naturalmente está exposta a um risco trombótico maior. Fora que todas as modificações que acontecem no organismo feminino nessa fase, elas acabam afetando as 3 esferas da tríade de Virchow. Então, seja por conta de intensificação de propriedades protrombóticas, por questões de comprometimento de bombas venosas, nós sabemos que há esse comprometimento que se inicia um pouquinho antes, na verdade, da menopausa, mas que a sarcopenia é uma tendência na mulher que não tem a oportunidade de se exercitar. Dentre uma série de questões que afetam essa mulher, eu usei essa fotinho aqui dessa mulher, porque para mim isso é um sofrimento visível, tangível, é uma foto que eu olho e eu consigo acessar o sofrimento que essa paciente está vivendo. E na estratificação individual de risco, a gente tem que ser muito sensível e cuidadoso para acessar não somente os fatores que essa mulher trouxe consigo ao nascer, como a sua história familiar, as trombofilias, eventualmente descritas na sua família. É importante nosso bom senso, tentar entender o contexto que esse familiar teve a trombose é importante. É diferente o pai dela ter tido trombose com câncer de pâncreas aos 85 anos, da irmã dela ter tido trombose associada ao uso de pílula. Em relação ao risco da terapia estrogênica, são entendimentos distintos. Assim como os fatores de risco adquiridos, se essa mulher precisa usar estrógeno exógeno por via oral, se ela tem antecedentes trombóticos, seja trombose superficial de veia não varicosa, TVP, embolia pulmonar. Destrinchar os antecedentes obstétricos dessa paciente. Então, é necessário a gente conhecer quais são as características obstétricas, principalmente da SAF, mas as trombofilias em geral. Isso é um ponto importante. Avaliar se essa mulher teve bebê prematuro, bebê de baixo peso, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, dentre outras questões. Avaliar se essa paciente tem antecedente de AVC ou de doença coronariana, entendendo que é preciso discernir o que é que imputa risco trombótico, o que é que imputa risco aterosclerótico, embora a gente precise abrir o nosso olhar para ambos os contextos,
no cenário de terapia de reposição hormonal. Entender também possíveis sobreposições de fatores transitórios, como, por exemplo, o momento de uma cirurgia maior, dentre outros fatores modificáveis, classicamente a obesidade. Então, em relação ao risco trombótico na terapia hormonal, impactam bastante a idade, a dose do estrógeno, o tipo de estrógeno, se é oral, se é transdérmico ou se é vaginal, isso é diferente. Se essa paciente tem trombofilia hereditária ou adquirida, mas a reposição de estrógeno por via oral é um fator importantíssimo e o risco é maior, principalmente no primeiro ano de uso. Entendam que isso vai ter impacto em conduta. Em relação à terapia farmacológica, os principais determinantes são a via de administração do estrógeno e o tipo de progestágeno. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a primeira conduta é aconselhar pacientes candidatos à terapia hormonal sobre a associação entre estrógenos e TEV. É nossa função como médicos. Eu já explico para a paciente que se ela for para um colega que disser para ela que ela não pode usar nada, que ela agradeça, mas que ela desconsidere a informação. É interessante porque você avisa antes e ela volta falando, disse isso, eu já fui para outra pessoa que disse diferente. Então, é importante a gente educar a população e, é claro, educarmos a nós mesmos como classes. A história dos estrógenos na reposição hormonal daria uma aula, mas não é o caso. Mas eu trouxe esse gráfico porque eu achei muito interessante os altos e baixos. Então, começa-se a usar estrógeno, tem aquele aumento, começa a descobrir que tem câncer de endométrio, aí cai. Aí vem a combinação de progestágeno com estrógeno que protege o endométrio, aí sobe, aí vem dados que mostram que o risco trombótico existe e, novamente, despencam. E nesse cenário, um dos estudos que são um clássico na literatura médica é o WHI. Não sei quem lembra desse estudo aqui, mas esse estudo impactou muito no começo do século, porque ele tinha um olhar no seu estudo principal sobre o paciente que usava uma terapia estrogênica agressiva, oral, com estrógeno oriundo da urina de águas prenhas, por isso que é o Premarin, Pregnant Mary Urine. Não sei se vocês já tentaram para o nome da medicação, com progestágeno nas mulheres que tinham útero, acetato de medroxiprogesterona, vocês vão ver que isso impacta em risco, ou puro, isoladamente só o estrógeno equino nas mulheres que não tinham útero. E esses dois braços foram interrompidos precocemente por achados de impactos em desfechos desfavoráveis, inclusive tromboembolismo venoso. Então, uma informação importante para ressaltar para vocês é que a gente ouve muito falar na janela de oportunidade, no tempo em que a reposição hormonal tem que ser inserida na vida da mulher climatérica ou menopáusica, que deve ser até 10 anos da menopausa ou abaixo de 60 anos. Isso não tem validade no entendimento do risco trombótico. Então, comece ela quando começar, evidentemente mais jovem, teoricamente menor risco, mas na mulher de alto risco trombótico, essa questão da janela terapêutica não funciona, não é suficiente para raciocinarmos. Então, os estrógenos basicamente podem ser naturais ou exógenos. Então, os naturais são estrona, estradiol, estriol e estetrol. Cada um tem um número de acordo com a quantidade de hidroxilas. E o estradiol é o estrógeno predominante na mulher em fase reprodutiva. Em relação aos exógenos, vale a pena sinalizar a vocês que o risco trombótico dos exógenos é maior do que dos naturais. Então, as pílulas com estradiol têm um risco maior, a reposição hormonal com o estrógeno equino tem um risco maior também. Então, na reposição hormonal, a via de administração impacta no risco trombótico. Essa é uma das informações principais dessa aula. Isso determina uma conduta: evitar estrógeno oral em pacientes de alto risco trombótico, como as duas mulheres que eu trouxe para vocês no início dessa aula. Por quê? Porque o estrógeno oral, em geral, ele vem de estrógenos sintéticos que vão impactar na cascata de coagulação dessas pacientes. Então, o risco de uma mulher em uso de estrógeno por via oral bate mais de 4 vezes em relação ao aumento de risco trombótico. Por quê? Porque o estrógeno determina o impacto em toda a cascata de coagulação. Grosseiramente falando, ele depleta anticoagulantes endógenos, como a proteína S, antitrombina 3, e aumenta fatores de coagulação, 12, 8, 7, 10, dentre outros. Então, existe um impacto direto do estrogênio nisso. Além do que, como bem o nosso colega também falou na aula anterior, a primeira passagem hepática do hormônio ingerido por via oral, ele vai aumentar a concentração portal de estrogênio.
Isso vai impactar não só numa série de proteínas que interferem em risco trombótico, mas também em perfil metabólico através de HDL e triglicerídeo, e diretamente em indução de resistência à proteína C ativada e redução de anticoagulantes endógenos, especialmente o estrógeno equino. A resistência à proteína C ativada, para quem não lembra, é um dos mecanismos associados ao fator 5 Leiden. Então, o risco de uma mulher em estrógeno muitas vezes alcança ali um paciente que tem um fator 5 Leiden em heterozigose. Já a via transdérmica, ela não está associada a aumento de risco de TEV em mulheres pós-menopausa, como vocês podem ver com o intervalo de confiança aqui passando, cruzando 1. Mas prestem bem atenção, porque isso gera uma confusão danada. Eu estou dizendo que na reposição hormonal, o estrógeno transdérmico não aumenta risco trombótico. Isso não é transponível para contracepção. Nem Evra, eu não tenho conflito de interesse, nem Novaring, que são, respectivamente, estrógeno por PET ou estrógeno por anel vaginal, são inocentes nessa história. Nem Evra, nem Novaring são opções consideráveis para pacientes de alto risco trombótico. Porque as outras vias, além da oral, na contracepção, aumentam o risco. Então, separem na cabeça de vocês populações diferentes, drogas diferentes, resultados na cascata de coagulação diferentes. Próxima conduta. Considerar a tromboprofilaxia farmacológica em mulheres de alto risco trombótico que demandam o uso de estrógeno oral. Eu faço uma pausa e trago essa conduta como a justificativa da explicação que eu dei no início da aula sobre o que é que a menopausa significa para a mulher em termos de qualidade de vida. O que é a síndrome geniturinária, o que é a síndrome vasomotora. Existem mulheres que a terapia transdérmica não é suficiente para segurar o impacto em qualidade de vida. Aí a gente tem que vir para o seguinte, temos 2 diretrizes muito recentes nesse assunto, inclusive a da Febrasgo, que trouxe essa informação recente da proibição do uso dos implantes, e a história de TEV ou de trombofilia de alto risco, ela é colocada como uma contraindicação à terapia hormonal. E eu entendo isso como medida populacional, porque não dá para a gente não colocar, já que a paciente não tem acesso à estratificação como deveria sempre. Mas o que é importante? A paciente de alto risco, a gente tem que acessar o tanto que isso está impactando nela, e entender que, para a síndrome geniturinária, a melhor terapia é vaginal. Para a síndrome vasomotora, a melhor terapia é o estrógeno sistêmico, ou transdérmico, ou oral. Então, você vai tentar transdérmico, mas se não der e ela precisar de reposição com estrógeno oral, deve ser discutido com essa paciente a possibilidade de tromboprofilaxia farmacológica concomitante. Cenário cabuloso, não temos dados com ensaios clínicos randomizados, dizendo se podemos usar DOA, heparina, o que fazer. Isso tem que ser discutido com a paciente e escrito em prontuário. E eu ressalto que isso não é uma conduta isolada da Febrasgo, colocar que existe plausibilidade na estratégia de você anticoagular profilaticamente essa paciente por pelo menos 6 a 12 meses do tratamento. E algumas outras entidades, como, por exemplo, o Colégio Americano de Cardiologia, pondera que se essa mulher tiver apropriadamente anticoagulada, que você pode considerar o uso de estrógeno desde que ela esteja anticoagulada. O porquê disso é que a mulher anticoagulada ela tem um risco que ele é equiparável à mulher que não está exposta a estrógeno. Então, a mulher com estrógeno oral anticoagulada, bem anticoagulada, ela tem um risco que é comparável à mulher que não está usando estrógeno. Mas aí eu faço outra observação. Existem pacientes que não têm disciplina, eu digo na brincadeira juízo, que na verdade acaba sendo isso mesmo, mas não tem condição cognitiva ou condição de autocuidado para usar o DOAC na hora certa. Então falha muito, esquece, essa mulher não é candidata a estrógeno associado. Mas no mundo de Sam Schulman e de outros autores que vivem num cenário ideal, essa é uma possibilidade mais acessível. Eu digo a vocês que eu tenho muito poucas pacientes nesse cenário, mas que a primeira paciente que eu apresentei, a de Maceió, foi exatamente essa estratégia que foi adotada no caso dela após uma ampla discussão com ela e com a família dela. Outro ponto, isso é uma pergunta muito frequente. Pode usar estrógeno vaginal em mulher que já trombosou? Então, podemos. Por que podemos? Primeiro porque a síndrome geniturinária ela é muito difícil para a mulher suportar. Ela tem um impacto muito grande. E o estrógeno tópico vaginal ele é um tratamento eficaz.
O estrógeno é minimamente absorvido quando em baixas doses. Então, atenção, no relatório tem que estar escrito estrógeno em baixas doses por via vaginal. É uma opção para essas pacientes. E de tão pouca absorção sistêmica, mesmo na paciente que tem útero, o uso do estrógeno vaginal não demanda associação com progestágeno para proteção endometrial. Então, no Brasil, existe o comprimido vaginal de 17-beta-estradiol, que é o estrógeno natural. Existe o promestrieno e o estriol, também para uso. Próxima conduta, atentar para o tipo de progestágeno utilizado pela sua paciente em terapia hormonal. Aqui eu faço uma observação. É possível que na hora que vocês começarem a ficar mais atentos para isso, vocês comecem a ver coisa com a paciente de vocês. E a paciente vem aqui e me procura para tratar varizes. Mas não raramente ela está com estratégia contraceptiva ou de reposição hormonal, que não é a primeira opção para o caso dela. Que tem história familiar, que eventualmente tem obesidade, ou que começa aquela história da sobreposição de risco. Eu sempre uso a analogia do bolo. Para você ter bolo, você tem que ter ovo, leite, farinha, açúcar e manteiga. Quando a gente chega na cozinha, que a gente encontra esses ingredientes na mesa, a gente pensa, opa, vai ter bolo? Então, eu acho que a gente pode olhar para a nossa paciente, entender quais são os ingredientes da trombose que ela tem e destes quais são modificados. Então, atentem para o progestágeno que ela está usando na reposição hormonal também. Por quê? Porque o risco é diferente. Noretesterona, nogestrel, acetato de medroxiprogesterona. São opções que imputam risco, especialmente o acetato de medroxiprogesterona na reposição hormonal. Em contrapartida, a progesterona micronizada por via oral ou vaginal ou o DIU, de levonorgestrel, são opções seguras para ela. Lembrando que a mulher que usa estrógeno sistêmico, ela tem que ter o antagonismo para o endométrio não proliferar. Então, a progesterona micronizada e o DIU, especificamente aqui o Mirena, são opções que as nossas pacientes de alto risco trombótico podem sim usar. Trazendo aqui um ponto a mais para a aula do nosso colega João, o uso de testa transdérmica parece ser seguro em mulheres pós-menopausa com síndrome do desejo sexual hipoativo. Qual não foi a minha surpresa ao me debruçar sobre esse tema e entender que existe uma confusão metodológica terrível? Porque, em termos de reposição de testo, são incluídos no mesmo balaio homens com hipogonadismo, homens sem hipogonadismos, mulheres pré-menopáusicas, mulheres pós-menopáusicas e pacientes que verdadeiramente têm indicação, como o caso da síndrome do desejo sexual hipoativo. Então, João comentou, existe um aumento da eritropoiese associado à exposição a androgênio. Isso impacta em viscosidade. Então, toda vez que uma paciente minha está usando testosterona, que eu desconheço o androgênio, como o João colocou, para fins estéticos, recreativos, e eu não tenho conhecimento sobre a formação de quem está prescrevendo, o cuidado de quem está prescrevendo, eu pessoalmente monitoro a evolução de hematócrito. E já tive paciente que mesmo com implante evoluiu com aumento. Eu não tenho formação para falar de doses, eu não tenho formação para avaliar uma paciente e saber se aquela dose é de mais ou de menos. Então, o que a literatura nos traz? Existem consensos mundiais nisso. A indicação formal é para essa subpopulação de desejo sexual hipoativo. Nessa população, a gente tem dados de eficácia e segurança. Mas para as outras indicações, como déficit de cognição, alteração de humor, etc., a gente não tem. Existe uma tendência ao aumento de risco trombótico, mas os estudos são altamente controversos. E existem uma série de vieses, dentre eles a questão de botar todas as subpopulações juntas e tentar estabelecer uma coisa única, e não é assim. Boa parte desses estudos não estratifica quais são os fatores de risco que esses pacientes têm. Isso complica muito a nossa vida. Então, para paciente com síndrome do desejo sexual hipoativo, ok, tá? Atentar que a via transdérmica deve ser preferível pelo menor impacto em perfil lipídico, mas a gente tem dados aí que insistem muito que o que a literatura traz para a gente até hoje ainda tem muitos gaps. Então, revisando as condutas, para paciente A e para paciente B, duas mulheres, uma pré-menopausa, mas já com sintomas, outra pós-menopausa, sofrimento intenso. A gente deve aconselhar essas pacientes candidatas à terapia hormonal sobre a associação entre estrógenos e tromboembolismo venoso, sinalizando para elas que é diferente oral de transdérmico de vaginal. Os estrógenos em baixas doses por via vaginal são opções seguras para mulheres de alto risco trombótico com síndrome geniturinária da menopausa. Estrógeno oral deve sempre ser evitado sempre que possível, mas naquela mulher que você tem um especialista, como é o caso da primeira paciente,
que eu encaminhei para o querido Malavase, e ela facilitou minha vida porque ela já tinha tido 2 episódios, então essa paciente foi anticoagulada e Malavase está conduzindo a reposição hormonal e ela realmente precisou de estrógeno oral em um determinado período. Atentar também para o tipo de progestágeno, preferindo sempre que possível progestágeno micronizada ou dilmirena. Quero mais uma vez agradecer a vocês a oportunidade, me colocar à disposição para o que vocês precisarem e parabenizar pela iniciativa de abordar esse tema, que é tão importante não só para a nossa sociedade, mas para a sociedade como um todo. Parabéns, Suzana. Vamos começar os debates. Vou chamar a Ana Paula Parente. Ana. Olá, gente, boa noite. Parabéns à diretoria científica aí pela escolha dos temas. E depois de uma aula dessa da Suzana, fica até difícil de comentar alguma coisa, né? Que ela já pormenorizou tudo, mastigou. E o que eu fiquei assim, de aprendizado com a Suzana mesmo foi realmente esse olhar melhor para essas pacientes, né, nesse período do climatério, que muitas vêm para a gente, né, tratar varizes e com sintomas importantes do climatério, e vem com informação que não tem indicação, e isso aí impacta muito na qualidade de vida. Então, realmente, a gente tem que melhorar esse olhar para essas pacientes e aumentar a nossa interação com os colegas ginecologistas e endocrinologistas também para auxiliá-los. E é isso aí. Depois dessa aula, realmente não tem mais o que acrescentar. Valeu, Ana. Eu convidar para fazer os comentários, e se quiser perguntar, a doutora Carolina Reio. Boa noite. Gostaria muito de agradecer a participação, a diretoria, nossa presidente Gina, muito obrigada. E Suzana, sensacional. Todos os tópicos que eu anotei para discutir foram abordados. Olha, eu fiz uma revisãozinha realmente do assunto e tinha anotado essa questão de que a gente tem a necessidade, nós eu como clínica angiologista e vocês como vasculares, eu acho que a nossa comunidade precisa se voltar a fazer talvez uma estratificação e colocar isso em prática e publicar uma estratificação possível para essa terapia de reposição hormonal. Essas mulheres sofrem muito, elas chegam muito queixosas no consultório, algumas com história familiar de trombose e que pessoalmente nem têm uma história, que apenas só história familiar e que talvez não contraindicasse de imediato o uso dessa terapia, mas são pacientes que sofrem muito, as queixas são muito grandes, as pacientes têm problemas no trabalho, problemas para dormir, e a gente precisa olhar essas pacientes como um todo, de forma integral, olhando a parte clínica delas, discutir, avaliar exatamente pelo que eu vi, as revisões sistemáticas, elas não abordam, elas colocam no mesmo, elas unem via de administração, tempo que essas pacientes fazem reposição, início de reposição, se é oral, se é transdérmico, enfim. Eles colocam todas essas informações e essas pacientes, elas são avaliadas em conjunto sem diferenciar cada grupo. E eu acho que pode sim ser um papel nosso e talvez identificar biomarcadores e até essa questão toda da deficiência de proteína C, que eu vi em alguns artigos que eles abordam, que pode ser importante a gente atentar e que a gente possa, de repente, raciocinar junto e chegar a uma estratificação e publicar e tentar usar isso como um instrumento para a gente. E, assim, eu acho que não podemos condenar a reposição, diferente do que a gente abordou na outra aula, não é uma questão que é suprafisiológica. É uma questão fisiológica. A mulher, quando ela está na menopausa, ela precisa, e muitos sintomas, ela precisa, sim, de uma ajuda hormonal, na maioria das vezes, e o nosso papel é ajudar a direcionar qual vai ser a melhor para aquela mulher dentro do cenário dela de risco de trombose. Então, enfim, estou maravilhada com a sua aula, acho que você abordou todos os tópicos, e acho que a gente pode trabalhar muito junto nisso, todos nós. Obrigada. Obrigado, Carol. Eu vou deixar aberto o microfone aí para quem queira fazer alguma pergunta. Doutor Arno.
podem fazer perguntas para os dois, se quiserem. Quando não falo, eu gostaria de parabenizar tanto o João quanto a Suzana pelas maravilhosas apresentações. Realmente, eu acho que foram contundentes, eu diria, ambas, né, nas suas informações e muito informativas nas possibilidades terapêuticas apresentadas. Meus parabéns. Vou aproveitar, então, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, para o João. João, hoje em dia a gente realmente vê muita gente fazendo uso, né, dos esteroides anabolizantes, ou para performance, para atleta, ou um recreativo. E a gente vê pessoas que, teoricamente, têm um desempenho muito, muito grande, ou porque já sempre fizeram atividade física. Você vê que tem alguma diferença nítida entre quem já fazia atividade física ou sempre fez e continua fazendo uso do anabolizante, para quem começou depois de mais velho, existe essa diferença? Ou em que grupos você encara uma diferença do strain maior, assim, mais evidente no ecocardio? Cara, assim, Daniel, o atleta que pratica treinamento de força com aeróbico intenso, por ele ter um volume diastólico maior, adaptação fisiológica e ter uma frequência cardíaca menor, uma diástole melhor, ele tem menos trabalho desperdiçado, mesmo com o uso de hormônio. E aí, assim, a gente tem que tomar cuidado porque é vinculado o treinamento aeróbico como um protetor ao uso de hormônio. Não é isso, né? Porque a fisiologia da coisa faz com que ele tenha menos perda de trabalho cardíaco e isso mexe menos na eficiência, tá? Eu vejo isso. E o grupo que mais sofre é o grupo que usa muito empilhamento de droga e principalmente uma droga em especial, que é a trembolona, que é uma droga de uso veterinário, foi desenvolvida na Europa para transporte de gado, né? Para que esse gado não perdesse peso no transporte. Ela é banida de vários países europeus e aqui ela é prescrita por médico, sem autorização. E eu pego várias prescrições, cara. Sim. Que coisa. E aí as farmácias de manipulação aqui tem uma liberação. Quer dizer, desculpa, não tem liberação, mas eles conseguem essa droga. Ela tem um efeito muito grande ergogênico e para perda de peso, para questão estética, então ela é uma droga barata, só que ela destrói o músculo cardíaco. Destrói, assim, com uma insuficiência cardíaca grave rapidamente. Boa. E, Suzana, uma pergunta. Enquanto isso, quem quiser fazer pergunta, só colocar aí para levantar a mão. Suzana, você vê, depois da mudança da regulamentação do chip, né, o chip da beleza, né, o implante hormonal, que agora está proscrito, né, só pode ser implantado os que são vendidos, né, pelas grandes empresas, e teoricamente eu acho que não pode mais os manipulados, né? Você vê alguma diferença entre as pacientes, né, para você reduzir esse efeito é, é, em relação à embolia e trombose? Ou você acha que não tem diferença nenhuma, o que vale a prescrição? E assim, eu fico tentando entender o que é que ela está usando, entender o contexto dela. É difícil você fechar uma conta. Você vai para a reposição hormonal na literatura, você tem estrógeno, progestágeno, testo ainda se fala um pouco. Mas a quantidade de coisas que elas chegam hoje em dia, eu não tenho como nem avaliar, porque tem coisa que eu não sabia nem que tinha chip daquilo ali. Então, a minha primeira coisa quando a mulher chega, eu pergunto: tem algum chip? Tem chip. Consiga com o seu médico a prescrição. Algumas não têm prescrição, algumas não sabem o que está dentro. Algumas com trombose já me disseram que estavam usando bomba sem saber que era bomba. E eu tendo a acreditar na minha paciente porque ela não tem por que, teoricamente, estar mentindo para mim ali, ela está vendo que eu estou olhando para ela com compaixão. Então, a minha realidade é tentar entender o que ela está usando, tentar entender o possível impacto e explicar que gestrinona, até sair o resultado do estudo de Malavase, a gente não sabe se vai ter impacto em TEV ou não.
essa quantidade de androgênio em doses que a gente desconhece, mas quando chega usando, homem quando chega usando nastrazol, eu já imagino que está usando muita coisa. Então, eu tento customizar, mas assim, infelizmente, as evidências, eu não consigo entender como é que chegamos a esse ponto, diante da fragilidade das evidências, sabe? Eu já tive alguma experiência, sabe, com pacientes que, durante tratamento de varizes, né, que faziam uso de testosterona, tiveram aumento de tromboflebite. Eu tive um caso de uma paciente que chegou dos Estados Unidos, foi fazer uma escleroterapia, só que ela tomava tudo que era possível. 4 hormônios diferentes, testosterona, estrogênio, uma série de hormônios, e também teve uma trombose extensa. Chegou para uma avaliação. Vocês veem na prática diária assim, alguma associação maior da testosterona em si com algum fenômeno trombogênico? Isso é Posso claro? falar, Daniel? Pode. Isso é bem descrito, viu, Daniel? Isso é bem descrito na literatura. Isso é bem restrito, mas acontece que a gente tem que lembrar que uma parte da testosterona introduzida pode sofrer aromatização, se transformando em estrogênio, e aí sofre a primeira passagem pelo fígado. Então, existe lá no IED, a gente vê, sim, o uso de fenômenos trombóticos, tromboembólicos, com o uso de testosterona. Não é, claro que não é a frequência que você vê com o uso pleno, mas a gente tem que lembrar que essa testosterona também vai sofrer a aromatização e estrogênio, e ele vai passar pelo fígado e vai gerar. Pode ter potencial em pacientes, claro, casos específicos, história familiar, trombofilias, e existe um aumento pequeno de risco, sim. Pelo menos na prática é o que a gente vê lá. Posso falar um pouquinho, né? Eu tenho por Claro. hábito perguntar em todo paciente que eu identifico uma trombose atípica se ele faz uso de reposição. E eu vejo muito, principalmente homem, com tromboflebite superficial de braço, uma associação muito grande com terapia de reposição estrogênica. Quase todos que eu não consigo identificar o que está acontecendo fazem uso de reposição hormonal. Então, na prática, nunca tinha estudado isso, mas eu observo, é o que mais me chama atenção na ecografia quando eu faço esses pacientes. Em mulher menos, mais em homem. Eu queria só. A doutora Suzane colocou bem. Eu acredito hoje que tem que fazer parte da anamnese se perguntar se está fazendo uma suplementação. A gente usa o termo suplementação porque muitas vezes a paciente ou o paciente não sabe que está usando hormônio. Isso é uma verdade. Está embutido dentro da prescrição, foi prescrito, enfim, não sabe, não solicitou. Isso é bem comum no consultório, ser dito pelo paciente, né? E a gente precisa perguntar, está dentro do rol de perguntas nossa ali. O pessoal da cardio aí, a gente sempre orienta a fazer isso porque é pandêmico. Eu fui perguntado sobre isso, só você acha que tem uma epidemia? Eu falei, não, é uma pandemia, cara. Não tem isso, todo mundo usa. Todo mundo usa e é caótico. Beleza. Então, diga, alguém quer falar alguma coisa? Ares, alguma pergunta? A gente está chegando no nosso limite aqui de 9h30. Alguém mais? Então, eu queria pedir para todo mundo abrir o microfone, que a seguir eu vou passar a palavra para a nossa presidente Gina Mancini. A gente vai tirar a tradicional foto. Abrir a câmera, né, Daniel? Não o microfone. Câmera. Opa, perdão. É melhor. Melhor a câmera. O microfone não precisa, não, viu? O microfone também não tem problema, mas a câmera é essencial para fora. Bom, eu queria agradecer aos nossos palestrantes, João e Suzana, os nossos comentadores, a Carolina, a Alessandra, o que foi? Ana Hã? Paula. Não, tudo bem, Ana Paula, porque eu tenho um lateral aqui que de vez em quando me cutuca. O Gustavo e a Ana Paula Paes estavam me mostrando alguma coisa que eu não vi o que era. Mas, enfim, eu queria agradecer a todos vocês pelo tempo e o comprometimento com a nossa reunião científica.
de hoje, a nossa 655ª reunião científica, né, doutor Daniel? Mas, enfim, e achei muito interessante a fala da Carolina a respeito de que a gente precisa trabalhar mais essas questões e precisamos incorporar essas questões no nosso dia a dia. Precisamos trabalhar mais, estudar mais essa área. Precisamos, sim. Bom, muito obrigada a presença de todos, a disponibilidade de todos em participar da nossa reunião. E dou por encerrada a nossa reunião e vamos à nossa foto. Já vi. 5 a Minha 3. filha e minha neta no visual Olha, da reunião, viu? que Doutora honra. Camila, cirurgiã vascular, e a Bruna. Vamos lá, 5 a 3, 2, 1, sorriso. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a nossa próxima Boa noite reunião a em todos, Búzios. boa noite, até sábado. Boa noite, obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Pegar pessoas fazer algum tipo